Basicamente, nessa aula aqui, a gente vai fazer uma revision, ou seja, um overview, né, uma revisão do que algumas coisas que a gente já viu, só que eu vou puxar um assunto novo, que é basicamente a gente vai usar aquelas mesmas duas estruturas que a gente aprendeu. Então, você me ajuda primeiro a completar essa tabela para a gente ir seguindo, para te mostrar que, independente do que você vai perguntar em inglês, em qual tempo verbal que vai seguir exatamente aquelas duas estruturas que eu te falei, sempre que você for montar qualquer pergunta. Então, basicamente aqui, ó, a gente tem os pronouns desse lado, que são os pronomes, certo? Lembra? I, you, he, she, it, we, they. Certo? Você lembra o que é esse it? Vamos supor que isso daqui seja um livro. Aí eu vou falar, pô, Raquel, eu tô lendo esse livro aqui e eu gostei dele. Você vê que em português eu falo dele, né? Porque eu tô me referindo ao livro, palavra masculina, então eu gostei dele. Em inglês, um livro não é nem ele nem ela, então eu vou falar I like it, porque é um livro, não é uma pessoa, tá? Então vai ser it. Então o to be para you vai ser o quê? Você lembra? Are para he, is para she, it is, we are e they are. Perfeito. No present continuous, o que é que acontece? É quando a ação está no presente e acontecendo. Então, tudo que no português for endo, indo, ando, em inglês vai ser o quê? Vai ter um ing depois. Então, se a gente pega esse verbo aqui, ó, walk, você lembra o que é walk? E caminhar. Então, se eu falo, por exemplo, Raquel, eu caminho, eu vou falar como? I, perfeito. I walk. Watch, você lembra o que é watch? Quando você vai, por exemplo, para o cinema, quando você liga Netflix, você vai fazer o quê? Então, quando você quer falar, você assiste, vai ficar como? You watch. Esse talk aqui é falar ou conversar. Esse do não é auxiliar, tá? Esse do é o verbo fazer. Só que para she, esse do seria o quê? Das. Esse want aqui é querer. Se eu fosse falar, por exemplo, eu quero assistir, seria o quê? I want to watch. Se eu for falar, por exemplo, eu tenho um pincel aqui, ó. Então eu vou falar I have, que é o verbo ter, a pencil. Pincel. E esse go é o quê? O verbo ir, certo? Então, se a gente fosse transformar esses verbos aqui no continuous, todos eles iam receber o quê? ING. Então, esse walk ia ficar como? Walking, isso. E o de baixo, watch, vai ficar como? Watching. O talk vai virar o quê? Isso. O do vai virar o quê? Doing. O want vai virar o quê? Wanting. O have vai virar o quê? Having. Going. Perfeito. Então, basicamente, todos esses daqui são esses mesmos verbos daqui, só que no com ing. Ando, indo, endo. Então, se eu quero falar, por exemplo, se eu naquela primeira pergunta que eu falei, se eu quisesse falar eu ando, seria I walk, certo? Agora, eu estou andando, como é que fica? Ó, lembra que esse to be aqui é o quê em inglês? É o verbo ser ou o verbo estar, certo? I am walking. Isso aí. Quero falar, você está assistindo, vai ficar como? Watching. Isso aí, watch. Não precisa você decorar, eu só quero ver se você entendeu todos esses verbos aqui. Ok? Então, basicamente, a gente acabou de te mostrar aqui o quê? Esse ing é sempre ando, endo, indo, certo? Ó, caminhando, assistindo, falando, fazendo. Então, esse ando, endo, indo é sempre ing. Ok? Pega o verbo, bate ing, acabou, não tem segredo. A mesma coisa vai acontecer aqui no passado. Então, se você quiser colocar esses verbos no passado, o que é que acontece? Alguns verbos são chamados de. Não que você precise decorar isso, eu só estou te explicando por que vai ser diferente, tá? Irregulares e outros de regulares. O que a maioria dos cursos fazem? E que provavelmente se você já teve inglês na escola, você já viu isso. Que a professora de inglês ou o professor de inglês passa uma lista dos verbos regulares e verbos irregulares, né? Porque teoricamente o que acontece? Quando você vai falar no passado simples, a maioria dos verbos eles recebem ed, tá? Eles vão ficar no passado somente porque você botar ed. Ou ed ou ied. Basicamente ed, saca? Só que isso é só para verbos regulares, tem os verbos que são irregulares. Então eles vão ser outras palavras totalmente diferentes. Então os que recebem ed são verbos regulares. E, e os que viram outra palavra na verdade, né? Viram outra palavra, são os que a gente chama de irregulares. Então, aí você pergunta, tá, então como que eu vou saber qual que vai ser regular ou qual que vai ser regular? Ou então, como que eu vou saber qual que vai receber ed e qual que vai se tornar outra palavra, né? Porque não tem uma lógica por trás. Se você for parar para tentar entender a lógica, não existe uma lógica. Se eu pego o verbo walk no passado é walked. Ele recebe ed, tá vendo? Agora, se eu pego o verbo do,
ele não fica do it, ele fica did. Você viu que ele virou outra palavra? Se você pega o verbo conversar, que é talk, ele vai virar talked. Então ele recebeu ed. Se você pega have, que é ter, no passado ele vai ser had. Então virou outra palavra, tá vendo? Mas nenhuma dessas palavras aqui, ó, se parecem. Não se parece. Talvez essas pareçam, né? O walk e talk. Mas as outras não se parecem. Então como que você vai saber qual que recebe ed e qual que vira outra palavra? Não tem como saber. É aí que tá. Não tem como saber. Então, se você uma das formas que os professores geralmente tentam fazer é fazer você decorar a tabela de verbos regulares. Você vai perder seu tempo, porque você vai esquecer metade do que você decorar, entende? Então pensa o seguinte, no máximo, se você pegar uma tabela de verbos regulares e irregulares para tentar decorar, o que vai acontecer é que talvez você vá lembrar de muito, se tiver uma memória muito boa, tal. Mas como que você vai conectar as palavras que você sabe e os verbos que você sabe que são regulares e irregulares para formar frase? Você não vai saber, porque você perdeu seu tempo decorando qual que é regular e irregular. Então, teoricamente você sabe mais palavra, mas e aí, como é que você monta a frase? Como é que você fala com a pessoa? Como é que você conversa? Como é que você cria uma frase? Entendeu? Então, ao invés de a gente focar em você decorar o que é regular, o que é irregular, o que a gente vai fazer é esquece tentar saber qual que é regular e qual que é irregular. Pega um que você sabe, monta várias frases. Pega outro, monta várias frases. Pega outro, monta várias frases. Por quê? Porque a estrutura de montar frases, principalmente de estrutura de perguntas, eu já te mostrei, só existem duas. Então você não tem dificuldade de montar as frases. Você vai pegar uma palavra nova e vai ficar montando frase. Acabou. Então aí você vai ter você vai ter treinado realmente criar frases em inglês, saca? E qual que vai ser a diferença? Vamos supor que você pegou hoje e para a semana que vem você foi lá e fez, sei lá, 10 frases com 2 desses verbos aqui da tabela, tá? E outra pessoa, vamos supor que a gente dividisse esse grupo, né? Você pegou 2 verbos e fez 10 frases cada um, e a outra pessoa passou o tempo dela decorando qual que era com ed e qual que era sem ed. No final dessa semana, depois de você ter feito essas frases, depois da pessoa ter decorado, se eu pegar essas 2 pessoas e jogar ela nos Estados Unidos, quem é que vai conseguir se virar melhor? A pessoa que fez as frases, né? Porque você sabe montar frases. Talvez você não saiba tantas palavras, mas você sabe montar frases com o que você tem. Agora ela sabe várias palavras, mas não sabe conectar isso formando nenhuma frase. Então essa é a diferença. Então é exatamente isso que a gente vai focar aqui, em montar frases. E não em tentar entender regra. Até porque muitas das regras em inglês têm tantas exceções que você só perde seu tempo tentando aprender. Então, para completar a tabela, o verbo watch no passado, ele também vai receber ed, vai ficar watched. Aí você pergunta, Igor, como é que você sabe disso? Porque todos os dias, desde quando eu comecei a aprender inglês, eu tô fazendo perguntas em inglês, eu tô montando frases em inglês, eu tô tentando conversar com pessoas online, criando frases ali. Eu tô pegando o meu caderno, eu tenho uns 5 cadernos aqui cheios de quando eu comecei a praticar inglês, de ir lá criando diálogo. Diálogo sem sentido. Você gosta de chocolate? Eu gosto de chocolate, mas eu gosto de chocolate da Suíça. Um diálogo sem nexo, mas é para criar frase. Depois de um tempo, você vai se acostumando. Então, por exemplo, depois de você montar várias frases, sabendo que eu assisti, por exemplo, I Watched, e você, por exemplo, vendo séries em inglês, seguindo aquela metodologia, né, 1545, você vai ver sempre as pessoas falando watch no passado, watched. Você montando várias frases, watch no passado é watched. Você não vai achar que watch no passado é outra palavra, entendeu? Porque você está acostumado a sempre ver o watch no passado como watched. Tanto a ver e ouvir como a criar, entende? Então, por exemplo, se você tivesse feito mais frases usando essas palavras que você vê que toda hora, né, você está vendo, se você fizer mais frases, a probabilidade de você esquecer vai diminuindo. Quanto mais você fizer. Então, vai montando pergunta. Por exemplo, pega have. Tá esquecendo muito have? Pronto, pega have, anota o que é have. Have é isso. Vamos montar uma frase com isso? Vamos lá. Aí você monta uma pergunta com have. A pessoa, sei lá, a pessoa pergunta: o que eu posso montar com have? Have é ter, né? Então, eu posso montar uma frase assim: você tem açúcar? Aí você vai ter que continuar esse diálogo, né? O que a próxima pessoa pode responder para que eu continue usando o have? Porque a intenção é você usar o máximo possível, criando várias palavras, entendeu? Para você não esquecer. Então, vamos lá. O que a pessoa pode responder? Ela pode responder: não, não tenho açúcar. Pronto, você usou a palavra ter de novo. No, I don't have sugar. Aí você pergunta: sei lá, você tem televisão em casa? Pronto, mais uma vez, eu usou o ter.
Você vê que o diálogo ele não tem muita sequência. Você não ia chegar numa pessoa do nada e falar: "Você tem açúcar?" e depois você perguntar: "Você tem TV?" Só que a intenção não é que o diálogo tenha sequência, é que você use essa palavra mais vezes, criando mais frases, pra você não esquecer ela, entendeu? Beleza. E se eu for falar isso aqui, ó, nós estamos em casa. O were é o passado de are, que você tá vendo ali em cima, ó. Se eu fosse falar nós estávamos, passado, aí seria o were. Mas estamos, isso aí, we are. Aham. Ó, esse daqui vai ser um padrão, você sempre vai usar esse daqui, ó. Eu vou marcar de verde. Em casa, em inglês, vai ser sempre at home. Perfeito, home. Fechou? Então, sempre que você for falar qualquer frase que tenha em casa, sempre vai ser o quê? Perfeito. A mesma coisa daquele padrão que a gente já fez algumas frases, que era no trabalho, que sempre era o quê? At work. Segue a mesma coisa aqui, só que ao invés de work, vai ser home. Pronto. Ela gosta de assistir TV, como é que vai ficar? She is, não. Aqui não tá escrito ela é, tá escrito ela gosta. Vai ser o quê? Ok. Só tem uma coisinha aqui, que é quando a gente tá com he, she, ou it, esses verbos aqui, eles recebem um S. Então vai ficar likes. Então, se a gente for montar essas perguntas aqui, ó, vem traduzindo, seguindo um método. Então, se você for seguir o método, o primeiro passo é o quê? Uhum. Aqui é o quê? O verbo da frase é estar, né? O verbo estar em inglês é qual verbo? Isso. Então, o verbo estar é o verbo to be. E o verbo to be para she é o quê? She is. Ó, aí você vai lembrar daquele padrãozinho, ó, que tá aqui, ó. Em casa, em inglês, vai ser sempre o quê? Isso. Então, em casa, exato. Então, mais uma vez, ó, o em casa, padrão, ele vai se repetir aqui, ó. At home. Então, ó, a gente já usou uma vez, a gente já usou outra vez. Então, she is at home seria o primeiro passo do método. Aí depois a gente tem que fazer o quê? Primeiro passo do método foi colocar como se fosse uma afirmação, né? Aí o segundo passo é você analisar se tem o quê? Se tem verbo to be. Aqui a gente tem, não tem, ó? Então, se tem o verbo to be, a gente faz o quê? A gente inverte. A gente inverte só. Yes. Então, primeiro passo do método é você fazer o quê? Transformar em afirmação, certo? Primeiro, transforma em afirmação. She is at home. Tem verbo to be aqui? Nesse caso, sim, o is, né? Logo, a gente inverte. Então, vai ficar como is she at home. Então, tá pronta a pergunta. Tá finalizada a pergunta aqui. Is she at home? Agora, perguntas sem o to be, não vai ter como a gente inverter, né? Que não vai ter verbo to be, certo? Aí sim a gente vai usar o auxiliar. Então, se você pega, ó, você gosta de camarão, como é que fica? Como é que é gostar? Like. Aham. Esse D aí não vai existir. Camarão é shrimp. E aí agora, ó, se você for analisar a primeira parte do mato, então a gente colocou como se fosse uma afirmação, né? You like. Perfeito. Aí agora a gente analisa se tem verbo to be. Só que aqui não tem, né? Porque a frase é você gosta, não você está gosta, né? Então, you like shrimp. Agora, se não tem o verbo to be, a gente usa o quê? No começo da frase. Perfeito. Como é you, o auxiliar vai ser do, né? Do. Do you like shrimp? Então aqui são perguntas com he, she ou it. Se eu for perguntar, ele mora em São Paulo, como é que fica isso? Aqui é he, que é ele. Aham. Mora se escreve do mesmo jeito de ao vivo no Instagram. A pessoa, ela vai ficar ao vivo, ela fala que ela vai fazer o quê? O quê? Uma live, né? Aí escreve do mesmo jeito. Só que a pronúncia, né, de morar vai ser live. Em São Paulo vai ser in, ok? Isso. São Paulo, se fala São Paulo. Aqui tem uma coisinha que a gente colocou lá em cima, ó. Se você for perceber aqui, nessa frase que a gente montou, ó, ela gosta de assistir, o verbo gostar é o quê? Like, né? Só que como ele estava com X, ele recebeu o quê? Um S. Aí ficou likes, né? Aqui acontece a mesma coisa. O verbo morar é live. Ele está com he. Então ele vai receber o quê? Então vai ficar lives. Perfeito.
Pronto, essa é a primeira parte do método, colocar em forma de afirmação. Ele mora em São Paulo e lives in São Paulo. Show? Então, a segunda parte do método. Tem verbo to be aqui? Não tem. Se não tem, a gente vai usar o quê? Exato, não tem verbo to be, usa auxiliar. Lives, isso. Aham. Em São Paulo, ok. Só que aqui, o que é que acontece, Rafael? É que aqui, no presente, você percebeu que o que é que eu falei para você? Qualquer verbo no presente, uma afirmação, tá? Quando ele tá com he, ou com she, ou com it, ele sofre uma modificação, né? Ele tá trabalhando, recebendo o S aqui, né? Porque o verbo não é lives, o verbo é live. Só que como tá com he, she ou it, ele tá trabalhando aqui, ó, modificado, lives. A mesma coisa aqui em cima, ó. O verbo aqui é like. Só que como tá com she, ele virou o quê? Likes. Então você percebe o quê? Que todos os verbos, quando você está afirmando, né? Quando eles estiverem com he, she ou it, especificamente, ele trabalha. Ou seja, ele modifica, no caso, recebendo um S. Então, o que, que a gente entende por isso? Que sempre que o verbo tiver especificamente com he, com she ou com it na afirmação, ele vai receber esse S. Só que na pergunta, o que, que a gente usa nessa pergunta aqui, ó? Porque não tem verbo to be, né? A gente usa o auxiliar. Esse auxiliar das, eu posso usar para I, vou usar o do. Então, para he, she ou it, o auxiliar vai ser sempre o quê? Sempre vai ser das, né? Então, mais uma vez, repetindo, o verbo, qualquer verbo, quando está com he, she ou it na afirmação, ele tem que trabalhar. Por quê? Porque ele está com he, she ou it. Só que na pergunta, a gente já usa um auxiliar que é único para he, she ou it, que é o das. Você não pode usar das com you, nem com I, nem com I. Então, se ele já é específico para he, she ou it, o verbo, que ele só trabalha com he, she ou it, ele não precisa ficar trabalhando mais. Então, ele volta para o normal. Só na pergunta. Por que só na pergunta? Porque a gente está usando na pergunta um auxiliar que já é para he, she ou it. Entende? Se eu fosse botar aqui, ó, you like shrimp, tá vendo? O verbo ele tá normal, porque não é he, she ou it, ele não precisa trabalhar. Então, aqui o verbo é live, só que ele está trabalhando porque é he, she ou it. Certo? Quando a gente vai na pergunta, teoricamente ainda tem o he aqui, só que já tem o das, que já é específico para he, she ou it. Então não precisa ele ficar lá no com lives, entendeu? Aí ele volta pro normal. Como é que fica essa frase aqui? Ela viaja hoje? Pronto, ficou melhor. She... O verbo viajar é como? Travel. Só que como tá com he, she ou it, ela vai receber o que aqui? Perfeito. E hoje é today. Essa frase, ela tem he, she ou it? Oh, perdão. Ela tem verbo to be? Não tem. Se não tem verbo to be, a gente vai ter que usar o quê na pergunta? E qual que é auxiliar para she? Das. Perfeito. Travel today. Perfeito. Por que, que o travel voltou pro normal aqui? Já tem o das. Exato. Perfeito. Muito bom. Então você vê que é o mesmo método, não mudou nada. Só adicionei uma coisa mais aqui, porque no Hit 8 tem o live, né? E aqui, como já tem o das, não precisa. Então, o seu dever de casa, o seu homework é justamente isso. Você montar frases. Quantas? Ué, quantas você pode fazer? Quantas você quiser. Contanto que todas essas frases tenham em casa, não precisa ser todas, tá? Mas pelo menos a maioria. Para você treinar esse padrão, que em casa é sempre at home. Por que, que eu quero isso? Porque eu quero te mostrar que é exatamente com essa repetição, com essa criação de frases, tá? Que você vai aprender. Eu poderia falar para você passar 15 horas repetindo na sua cabeça em casa, at home, em casa, at home, amanhã você esquece. Agora, pedindo para você criar frases usando isso daqui, aí você vai forçar seu cérebro a criar várias situações onde isso existe em casa, e ele vai ver que em casa é sempre at home, aí não vai esquecer, ok? Outra coisa é o seguinte, enquanto você estiver criando essas frases, você vai usar outras coisas. Você vai usar um verbo, você vai usar uma outra palavra. Você vai estar treinando literalmente a construção de frases com várias outras palavras. E aí, na próxima aula, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar exatamente as mesmas estruturas, porque não muda. Para montar frases no futuro, no passado contínuo, no presente contínuo, é literalmente a mesma coisa. Você vai ver que vai ficar repetitivo. Você vai falar, Igor, chega, né? Cansei. É a mesma coisa. Só vai mudar uma palavra. O resto é exatamente igual. Beleza. Então, até a próxima aula.